Começa agora mais um Santo Flow Podcast. Olha só que coisa boa. Mais um episódio aqui para você que nos acompanha. Deus abençoe a você e toda a sua família. E muito obrigado a você que está aí acompanhando mais uma programação nossa aqui do nosso canal, tá certo? Quero convidar você a sentar aqui nessa mesa conosco para um Santo Flow muito especial, para uma conversa muito agradável, mais uma vida, mais um sacerdote, mais um testemunho, mais uma conversa que nos leva para o coração de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, tá bom? Então, para você que está aí, já vou apresentar aqui o nosso convidado hoje, só que você não pode ficar com essa live só para você. Você vai compartilhar, você vai pegar agora esse link, vai copiar, você vai colar nos grupos de Telegram, WhatsApp, fique à vontade. Faça isso agora e faça com que essa conversa, esse testemunho possa chegar a mais pessoas. Olha, hoje nós temos a grande alegria de receber aqui no Santo Flow o Padre Leandro Razeira. Ele que é padre missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. Tem uma história bem bacana, tem uma curiosidade também muito especial. E nós vamos conversar com ele, que tenho certeza que vai ser um Santo Flow muito bom. Ele que também evangeliza nas redes sociais, tem feito um apostolado muito especial também. Padre Leandro, seja bem-vindo, olha só que coisa boa. Obrigado, meu irmão, que alegria estar aqui. Um abração para todo mundo aí que está acompanhando. De antemão, já vamos esclarecer, então, eu sou o Padre Leandro e não o Padre Danilo, tá bom, meu povo? É muito complicado porque, assim, o Padre Leandro ele tem um irmão gêmeo que também é padre. Pois é. E extremamente parecido. Acho que quase que são poucas as características que diferenciam um do outro. E é um dos assuntos que a gente vai trazer aqui. E é muito interessante, porque se um padre está um pouco cansado para celebrar a missa, se mandar o irmão, não tem problema nenhum. Com certeza. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Mas não aconteceu ainda não, viu? Ninguém vai perceber que é o Padre Danilo ou que é o Padre Leandro que está celebrando aquela missa. Mas seja bem-vindo, Padre. Que alegria ter o senhor aqui. A comunidade Aliança de Misericórdia, acho que quase todo mundo já conhece. A comunidade, inclusive, um dos fundadores veio aqui, que é o Padre João Henrique. Foi um podcast muito especial com o Padre Henrique. E muito bom mesmo. E agora o Padre Leandro está aqui. De onde que o senhor é, padre? Nasceu por onde? Eu sou do interior de São Paulo. Minha esposa disse, esse padre é brasileiro mesmo? Porque ele tem um sotaque meio que quase que estrangeiro. Mas alguém já falou isso, não? Ixi, então a segunda explicação é importante. Primeiro, eu sou gêmeos, tá bom? Tenho um irmão, Padre Danilo. Certo. Agora tá mais fácil diferenciar, porque eu cortei a barba, ele tá com barba, então tá mais fácil. A confusão continua. Tá, depois o Nailson vai colocar aí a foto dos dois para todo mundo perceber como que é, viu? E, Guto, eu sou Piracicaba, né? Então a cidade muito bonita, cidade maravilhosa, mas é conhecida pelo puxar o R, Piracicaba, né? Então quem vai para Piracicaba vê lá como é diferenciado o nosso sotaque. Então o que aconteceu? Eu já tenho sotaque de Carpira, né, de Piracicaba, misturou com os anos que eu já estou na comunidade, morando em São Paulo. Então, aí o resultado é que uns acham que eu acho que eu sou gaúcho, outros acham que eu sou argentino, outros acham que eu sou italiano, porque fica esse sotaque meio estranho aqui mesmo. É estranho, mas assim, paciência. Mas eu sou piracicabano mesmo. Piracicaba. Eu já fui lá em Piracicaba, já vi o rio Piracicaba, que é lindo, né? Muito lugar bom. Conheci lá um museu, um engenho muito bonito, muito agradável. E foi muito bom por lá. Padre Gabriel também, quando a gente foi lá, fomos lá no Rio Piracicaba, tem a famosa música do Rio de Piracicaba. É bom demais. E daí, padre, mas esse nome Razeira não é brasileiro, né? Não, na verdade eu me chamo Padre Leandro Razeira Adorno. Então, seja Razeira, que é a família da minha mãe, quanto Adorno, que é a família do meu pai, são de origens italianas. Mas Razeira é italiano. Meu tataravô veio da Itália, aí no século passado, e aí estabeleceu aí a família Razeira. Então, tem o sangue. Tem. É por isso que a fisionomia é muito parecida com o italiano, né? Pode ser. Pode ser um italiano direitinho, né? Mas assim, você sabe como é, né? Brasileiro, nós somos um pouquinho de cada coisa. Então, tem a linha, a descendência italiana, mas eu tenho uma avó também que veio de Portugal, tem outra que o meu bisavô, por um lado, também era aqui caboclo, aqui do Brasil. Então, tem todo esse sangue escorrendo na veia do brasileiro, né? Eu também sou
brasileiro. Brasileiro. Acima de tudo. Mas que bom, que bom. Agora, quando se fala de um irmão gêmeo, assim, quantos irmãos ao todo na casa? A casa era de família católica sempre? Graças a Deus, meus pais sempre foram católicos, minha família é católica, então sou eu e meu irmão e uma irmã mais velha, Fernanda, 4 anos mais velha, né? Eu com 18 anos recebi o chamado para ser padre, que foi assim uma coisa da noite para o dia, né? Então estava lá fazendo faculdade com 18 anos, a Aliança de Misericórdia estava no começo, né, naquela época. Os meus pais conheceram a comunidade primeiro, começaram a falar para mim, enfim, fui fazer um encontro na comunidade e já era, né? E como que foi a infância? Era uma criança, uma adolescente que frequentava a igreja ou uma vida assim meio que... Então, não, a gente sempre foi assim, tranquilo, né? Além de a gente ter graças a Deus, uma criação católica, a gente sempre foi meio de roça, né? Porque meu pai sempre gostou de sítio, a gente morou em sítio, em chácara. Que maravilha! Então, a vida nossa era... E naquela época também não tinha, né, celular, então a gente vivia aí brincando. Mas chegou a morar no sítio? Moramos no sítio. Até hoje meus pais moram numa chácara lá. Então eu sempre fui, e eu assim, dos meus 3 irmãos, eu sempre fui, acho que um pouco mais caseiro, né? Gostava de ficar em casa, não saía assim para balada, essas coisas. Não, eu gostava de ficar em casa, né? Tanto que realmente nunca fui assim muito em festa, essas coisas, não por falta de convite, né? Mas porque não era muito né? Tinha assim, vamos caminhar tranquilo como um jovem. E eu acho que nesse estilo de vida também, acabou que quando eu recebi o chamado com 18 anos, eu não tinha nem namorado ainda, né? Então não tinha tinha tentado aí, sempre tinha uma outra assim que tentava. Eu tentei uma vez também lá me aproximar de uma menina na escola, não deu certo, enfim. E aí o pessoal falava, viu, mas você não vai ficar com fulana, você não vai ficar com ciclana, vocês são irmãos, vocês são caipira mesmo, você vai ser padre mesmo. Eu falei, gente, se der, amém, mas se não der, eu não estou preocupado com isso, não é a coisa mais importante, né? E aí acabou que quando chegou o chamado, né, falei, poxa, Jesus me chama para ser padre, né, nunca nem namorei na vida, mas enfim, aí foi, né? Mas que bonito. Mas isso é raro ainda no mundo de hoje. Eu imagino também a pressão dos amigos, como o senhor está falando, né, de dizer assim, você tem 16, 17, 18, você nunca vai namorar, você vai ser padre e não vai ter nem a experiência e tudo. E eu não sou favorável daquela frase que todo padre, antes de ser padre, tem que ter uma experiência. Isso, para mim, não é assim o caminho que é um dogma que se tem que... Muito pelo contrário, se Deus preserva um homem e uma mulher totalmente para ele, isso é belíssimo. Isso é até da história da igreja e tudo, que está se perdendo, porque começa aquela coisa, não, vai lá, faz uma experiência, vai, depois volta e tal, aquela coisa toda, né? Mas eu imagino que entre os jovens o pessoal tirava muito sarro, né? Sempre tinha os comentários, né? Fala, mas vocês... E assim, acho que, não sei se justamente por a gente ser um pouco mais tranquilo nesse sentido, vira e mexe lá desde 12, 13 anos, já vinha aquelas frases, você vai ser padre um dia, você vai ser padre, mas assim, não tinha nada planejado, né? E caminhava tranquilamente, mas de fato, né, é uma coisa que as pessoas, até hoje, né, algum momento quando eu falo, mas você nunca namorou? Né? Bom, nunca namorei, né? E assim, né, causa meio um impacto, sobretudo na juventude, que é muito assediada hoje na sexualidade, numa sexualidade desviada desde o início, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade muito erotizada, né? Uhum. Então, aquilo que deveria ser mais normal, né, eu olho para a minha experiência e olho com naturalidade, né? Apesar de não ser tão natural, mas talvez deveria ser muito mais natural do que uma criança com hoje, né, 9, 10, 11 anos, já começar uma vida de namoricos e até mesmo um relacionamento sexual, né? Uhum. Infelizmente, assim. Mas daí, quando eu tive o chamado, a pessoa que começou a me acompanhar na aliança, né, eu falei, olha, eu nunca namorei, tudo bem, né? Ele falou, olha... Tudo bem, foi ótimo. Ele falou, Leandro, 2 coisas, ou você tem algum problema, ou você foi chamado mesmo. Eu falei, bom, problema acho que eu não tenho, né? Então... Mas daí minha mãe foi conversar com um padre na época, um padre idoso lá que ela conhecia,
E minha mãe falou, olha, né, Monsenhor, meu filho está sendo chamado, mas ele nunca teve experiência de namoro, será que pode isso influenciar? E ele disse, minha filha, fique tranquila. Se ele namorar, ele só vai conhecer o que não precisa. Então deixa tranquila, vai. Olha que interessante. E aí também foi um sinal importante ali. Né? Agora, durante toda a infância e adolescência, eu tenho curiosidade de saber, assim, deve ter muita pilha na cabeça de um jovem que tem um irmão praticamente igual. Sim, não é? Foi. A vida inteira, isso contribuiu para que o Danilo, que é o irmão do senhor, ele fosse um pouco mais de sair e o senhor fosse um pouco mais retraído. Tipo, eu vou sair não, porque todo lugar que eu vou me compara com ele, ou ele se compara comigo. Isso contribuiu para o senhor ficar um pouco mais retraído e ser um jovem um pouco mais caseiro? Eu acho que assim, apesar de a gente ser bem parecido fisicamente, quem conhece a gente sabe que a gente é assim, muito diferente em temperamento, caráter, gênero, né? Como diz aí a linguagem mais psicológica, eu sou colérico e meu irmão é o fleumático, né? Ele é mais tranquilo e eu sou mais, né? Uhum. Mas assim, Guto, a gente de fato sempre conviveu juntos, né? A gente ia para a escola junto, dormia no mesmo quarto, fizemos os cursos juntos praticamente. Eu lembro quando a gente tinha aí uns 3, 4 anos, teve um curso de gêmeos lá na minha cidade. Curso de gêmeos? Um concurso de gêmeos. Um concurso de gêmeos, que legal. E aí eu lembro, assim, em flashes tinha vários casaizinhos de gêmeos e eu lembro uma hora a gente lá no palco, fomos vitoriosos, né? Então, ganharam. Sempre foi, você é o fulano, ai que lindo, vocês são igual. Então, assim, a gente desde criança escuta as mesmas piadinhas, né? Você ou você é o outro, né? Ai, meu Deus, isso deve ser terrível. E na medida que eu fui crescendo, ficando mais adolescente, chegou um momento ali, uns 12, 13 anos, aquilo, para mim, começou a me incomodar um pouco. O meu irmão sempre levou de forma muito tranquila, né? Mas a gente vai ficando mais adolescente, vai mudando um pouco a cabeça, e chegou um momento que eu comecei a ficar um pouco incomodado, né? Eu acho que sentir assim, poxa, né? Eu tenho a minha identidade, né? E as pessoas continuamente ficam lá, vocês são iguais, vocês a mesma coisa. Então, para mim, na juventude, foi um momento que eu precisei trabalhar aquilo lá, né? Graças a Deus, minha família sempre procurou me ajudar. Graças a Deus, meu irmão sempre teve muita paciência, né? Eu agradeço ele. Obrigado, Padre Danilo, porque é um grande homem de Deus, né? Um irmão muito paciente, a minha irmã também. E eu fui aprendendo a lidar, né, com essa situação. Quando a gente chegou, quando a gente fez 18 anos, a gente conheceu a Aliança no começo, o meu chamado foi muito rápido, né? Então foi mesmo da água para o vinho, né? Eu fui no encontro da Aliança. Bom, depois se der eu falo do chamado, mas só para fechar aí, né? E o meu irmão também sentiu o chamado ao sacerdócio naquele momento, né? Mas justamente por causa dessa situação, vocês são gêmeos, sempre tudo igual, o meu irmão então entendeu, não, se meu irmão está sendo chamado, eu logo não sou chamado. Então, eu fui para a Aliança e ele continuou caminhando lá em Piracicaba, fez engenharia, se formou, estava trabalhando numa multinacional lá muito, né, muito grande em Piracicaba, comprou um carro, mas ficou aquela inquietação no fundo, né? Então, depois de 7 anos que eu vim para a comunidade, para ser missionário, eu já estava assim, praticamente preparando para ser ordenado diácono. Recebo uma ligação um belo dia do meu irmão, falou, ô Lê, tudo bem? Estou indo para São Paulo. Eu falei, Falei, e que você vai vir visitar? Não, estou indo para morar. Eu falei, o quê? Falou, morar? Eu falei, eu pedi as contas, vendi o carro, vou ser missionário. Eu entendi que Deus me chama também, né? Então, foi interessante essa pedagogia de Deus, né? Justamente, acho que para ser importante para o meu irmão e também para mim, entender que a nossa vocação é um dom particular, é um dom individual de Deus, né? Não é porque a gente era gêmeos que os dois necessariamente deviam ser padres, né? Então, Deus fez a coisa de tal forma para que cada um entendesse, olha, vocês são gêmeos, mas cada um é um, né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Agora é aquela coisa, né? Sempre roupa igual, não sei o quê. Não, mas isso minha mãe, meus pais não faziam. Graças a Deus, que eles eu acho uma coisa, né? Porque, Guto, às vezes eu vejo lá os gêmeos, né? E aí um chama João Carlos e João Carluxo, né? Até o nome é parecido. Eu acho que meus pais tiveram essa sabedoria de entender, olha, já são parecidos. Se a gente ficar usando roupa parecida, tratar tudo da mesma forma, isso depois, futuramente, pode não ser bom, né? E, de fato, chega um momento, por exemplo, nesse nosso caminho, o meu irmão, ele sempre teve mais
mais ligação, vamos dizer, nesse sentido comigo, né, do que eu, uma ligação com ele no sentido assim, de estar juntos, de fazer as coisas juntos. Como eu sentia uma necessidade de mais independência, né, então chega um momento que a gente precisa trilhar caminhos diferentes, né, e se aqueles dois irmãos, eles sempre são... eles sempre caminham junto, fazem tudo junto, tudo igual, sempre cresceram assim, chega um momento que eles vão sofrer, né? Então, eu não sou psicólogo, né? Não sou especialista nessa área, mas para quem é pai de gêmeos, eu acho que é bom ir aos pouquinhos, fazendo com que cada um entenda que cada um tem a sua individualidade, né? Com que idade que conheceu a aliança? E se vocês estavam juntos quando conheceu ou se você estava sozinho? Os meus pais conheceram a comunidade logo no começo, né? Porque meus pais sempre... meus pais hoje moram numa chácara, né? Lá em Piracicaba, e eles, muitos anos atrás, compraram já aquela chácara no sentido de começar alguma comunidade, né? A gente era criança ainda. E tentou uma coisa, tentou outra coisa, não deu certo. E quando começou a Aliança de Misericórdia no ano 2000, né, na virada de 99 para 2000, uma das primeiras comunidades que a Aliança foi evangelizar foi em Piracicaba. Então, lá em Piracicaba foi um dos primeiros grupos que começou a crescer da Aliança, grupos ligados à comunidade de vida, né, comunidade de Aliança. E um dia que o Padre Henrique e o Padre Antonello foi lá em Piracicaba, um casal que conhecia meus pais, falou: Padre, nós queremos levar vocês aí numa família que tem uma chácara. Eu não conhecia o Padre Henrique, conhecia o Padre Antonello só de ouvir falar, né? Ele era bem conhecido naquela época, ele ia para Canção Nova. O Padre Antonello era o padre que colocava todo mundo no Pacaí. Era muito, muito famoso mesmo, né? Sim. Naquela época que não tinha redes sociais, imagina, né? Sim. Aí eu lembro que o Padre Henrique, a gente tinha aqui 17 anos, chegou 2 padres italianos, o Padre Henrique já me olhou, já deu um tapa na minha cara, eu falei, nossa, rapaz, que padre dando... Aí foi no quarto, esse quarto bagunçado aqui, exorcizou o quarto e tal, né? Mas na entrada da sala dos meus pais, tem um quadro de Jesus Misericordioso, né? Que é praticamente a principal, é o centro da espiritualidade da Aliança. Então, quando o Padre Henrique e o Padre Antonello viram aquele quadro, eles sentiram ali que tinha uma ligação, né? Meus pais tinham um chamado. Então, meus pais começaram a caminhar primeiro. Um belo dia, eu estava fazendo faculdade, no primeiro ano de engenharia, estava muito difícil lá a situação da faculdade, entrou em greve, e minha mãe falou: filho, olha, tem uma amiga minha, vai comigo para o encontro da Aliança, mas ela cancelou, ela me deu, você não quer ir junto? Tá tudo pago. Falei, tá bom, eu vou, né? E aí foi, né? Como eu te falei, foi uma experiência muito forte. Com 18 anos. Com 18 anos. Né? Logo conversei com o Padre Henrique. E, na verdade, assim, naquele encontro, eu vivi uma experiência que, para mim, eu nunca fiz discernimento vocacional, né? Nunca tive um orientador espiritual. Na verdade, eu nem sabia, né? Assim, era um jovem, né? bem simples, né? E eu fui no encontro, o Padre Henrique fez uma missa no sábado, tocou muito meu coração aquela missa. E eu não estava pensando em ser padre, não, né? Estava fazendo um caminho estudando para ser engenheiro. E aí aquilo mexeu comigo, aí no domingo de manhã, eu acordei inquieto, eu sentei no colchonete, porque os encontros na Aliança, tudo, você leva colchonete, dorme no chão lá, aquela, né? Hoje está melhor, tá bom? Uma propaganda para a Aliança de Misericórdia. Aí, hoje está melhor, né? Mas aí eu levantei no domingo de manhã, falei: Jesus, se o senhor quer que eu seja padre, me fale. Né? Peguei a Bíblia, fechei o olho, abri a Bíblia e apontei, coloquei o dedo lá. E quando eu abri, caiu bem na passagem de Mateus 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Né? Quando eu li aquele versículo, eu fechei a Bíblia, fechei o olho e falei: o que é que eu fui fazer? Né? Era melhor não ter aberto. Aí eu chamei o meu amigo que estava do meu lado, que foi comigo, Leandro, era Leandro também, né? Sim. Falei: Leandro, olha o que aconteceu, mostrei para ele. Ele falou: Ih, Leandro, você não sabe a pior. Eu falei: o que foi? Ele falou: esse evangelho é o evangelho de hoje. Ele tinha acabado de meditar o evangelho. Naquele domingo era a festa de São Pedro de São Paulo. E era bem aquele evangelho, né? Então, quando eu li aquilo lá, Guto, para mim, ali eu abri e fechei meu discernimento, né? E uns dias depois, né, acho que é bonita essa experiência, né, que foram os 2 momentos que, para mim, confirmaram a minha vocação, e depois eu nunca mais tive dúvida, né? Graças a Deus, até hoje, eu nunca coloquei em xeque esses 2 momentos, né?
Uns dias depois eu me lembrei que naquele ano, no começo daquele ano, isso foi em 2003, a Aliança de Misericórdia tinha ido na minha cidade conduzir o rebanhão de carnaval. Padre Henrique, Maria Paula, que faleceu na época, alguns primeiros missionários. A Aliança nasceu em que ano? A Aliança nasceu em 2000. Aí, tá, então estava bem no início mesmo. A gente começou a caminhar com a Aliança dos meus pais em 2002. Né? A gente 2 anos de Aliança de Misericórdia. Logo no começo. Então, a partir de 2002, a gente já começou lá a ter um contato e essas situações foram em 2003. Então, no carnaval, no começo do ano de 2003, estava lá a Aliança, os padres pregando, e assim, a Aliança no começo era uma novidade, né? Era uma explosão mesmo, né? E uma menina, uma amiga minha, ela chegou correndo assim para mim, super emocionada, Leandro, vem aqui, preciso te contar uma coisa. Ela estava na capela na intercessão e, imagina, rebanhão tinha mais de 1000 pessoas lá, né? Ela falou, Jesus me deu uma visualização sua. Daí ela falou que me via ajoelhado com as mãos assim, rezando, de repente eu abri as mãos e do céu saía uma luz muito forte, essa luz descia nas minhas mãos e descia dessa luz uma chave. Olha a chave vinha e parava nas minhas mãos, né? E ela me contou toda emocionada, eu fiquei também admirado, mas assim, eu já estava fazendo a faculdade, eu falei, bom, amém, seja o que Deus quiser. Uns dias depois, quando aconteceu essa situação da Bíblia, que eu lembrei eu não lembrei na hora, eu lembrei um pouco depois, né, que a palavra foi justamente essa, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu lembrei dessa experiência, e aí para mim ali foi suficiente. Eu falei, bom, é isso que Deus quer que eu seja padre na Aliança de Misericórdia. Voltei para casa, avisei meus pais, e eu fiz a mala e fui, né? E quando eu fui falar com a minha mãe, né, esse foi um momento também muito bonito, eu falei, mãe, aconteceu isso, né? Eu falei, para mim está muito claro. Daí minha mãe olhou para mim e falou, filho, eu já imaginava que esse dia ia chegar. Daí ela começou a dizer de tantas experiências ao longo dos anos que pessoas falavam, olha, esse seu filho vai ser padre, tem alguma coisa especial. Mas ela disse, eu já sabia, mas eu nunca quis falar com você para não influenciar você. Mas agora que você está me falando isso, eu quero te abençoar. Eu confirmo, apesar, né, da dor, que é a separação, mas eu abençoo você, vai, porque realmente você tem um chamado. Olha. Aí, caí na aliança de paraquedas, um jovem de 18 anos, que não sabia praticamente nada, né? Cheguei lá, falou, olha, então você faz uma hora de adoração eucarística, tem meditação da palavra, tem o terço. Eu falei, o que eu faço na capela? Não, você fica lá na capela, né? Fica lá adorando. Falei, tá bom, vamos lá. E aí chegava lá na capela, gente, né? Um jovem de 18 anos, né? Não sabia de muita coisa. Falei, bom, vou aqui, então vou começar a interceder. Falava o nome do meu pai, minha mãe, meus tios, meu avô, minha avó, os amigos, todo mundo. Falei, bom, deve ter passado aí, acho que já passou uns 40 minutos. Olhava no relógio, 5 minutos. E assim, fui aprendendo do zero o que era ser missionário. Só tinha, assim, a certeza do chamado. Do resto eu tive que, com o tempo, ir aprendendo tudo. Mas isso se não tivesse um coração humilde, um coração ali sem muito pretensão e tudo, às vezes a pessoa não consegue passar por uma situação dessa, né? Então decidiu, chegou lá, então vamos aprender aqui, né? E tudo. Então eu imagino o quanto de dificuldades, por exemplo, o missionário ele não faz só adoração, ele não só prega, ele não só evangeliza, mas tem as atividades da casa, e às vezes vai lá, às vezes vai lavar roupa, às vezes vai lavar louça, às vezes vai... Não, deixa eu contar uma que você falou, eu lembrei. Eu cheguei lá, nunca tinha lavado roupa na minha vida, né? E na Aliança, assim, era tudo muito precário. Cada um na época. se vira. Tudo muito precário, muito simples, muito pobre, né? Cada um lavava roupa, a gente ganhava doação na época daqueles sabão em pó, mas era sabão de lavar chão, né? Sei. Então a gente lavava a roupa com aquele sabão que era para lavar chão, a roupa ficava, né, daquela cor. E aí eu não sabia lavar roupa, o missionário falou, olha, então hoje, como você está chegando agora, tem uma irmã que vai lavar roupa para você, tá bom? Falei, tá bom. Aí comecei a pegar minha roupa suja, não sei o quê, peguei as cuecas sujas, coloquei no saco, ele falou, você vai dar as cuecas para a irmã lavar, Leandro, você tá louco? Eu falei, não pode? Eu falei, não, rapaz, já vai lavar sua cueca. Eu falei, mas minha mãe sempre lavou minhas cuecas, né? Realmente era assim, era uma certa ingenuidade. Isso. Agora, padre, não chegava assim, nesses momentos assim, tem que lavar louça, tem que lavar roupa,
de dizer, rapaz, eu estava muito bem na minha casa, o que é que eu vim fazer aqui? Em nenhum momento pesou tudo o que tinha que aprender, todas as situações assim? Olha, Guto, sinceramente, tinha algum momento claramente que batia saudades, mas tinha sido tão forte aquela experiência do chamado, que você chega assim, ó, tô aqui, o que Deus pediu eu vou, sabe? Então, eu não questionava, né? Por exemplo, eu tinha que lavar louça e era aquelas pilhas de panela enorme a noite 100 inteira. pessoas, 100 e tantas pessoas. Vamos lavar louça. Tem que acordar de madrugada? Vamos acordar. Tem que fazer isso. Eu não tinha essa noção de que, não, estou cansado, deixa eu confrontar, deixa eu conversar, né? Hoje, eu sou formador já na Aliança, já há 12 anos, né? Eu cuido da formação inicial da Aliança, né? E eu percebo nitidamente a diferença da juventude de hoje e da geração daquela época. Já né? A geração de hoje é mais molenga, né? Claramente assim, cada geração tem seus dons, seus desafios, mas hoje tem até mesmo uma certa contestação. Olha, mas não, isso aqui não concordo, não, podia ser diferente. E naquela época o missionário falava, baixava a cabeça, amém, vamos lá, né? Eu lembro uma vez que o padre Custódio, que hoje é meu irmão, sim, hoje atual presidente da Aliança, ele era naquela época um dos coordenadores, né? Eu estava no primeiro ano de formação, os coordenadores da casa estavam no segundo ano, no terceiro ano no máximo, né? Então você imagina como era a coisa, verdade, né? Porque estava tudo começando. Tudo começando. O Padre Henrique ainda dava uma presença boa, sabe, na formação. A Maria Paula, a gente teve bastante contato com a fundadora. Sim. O Padre Antonello ficava mais nas evangelizações, mas de vez em quando ia também. Então a gente teve a graça de ter um contato muito próximo com os fundadores, né? Mas aí o Padre Custódio me falou, olha, Leandro, tá tudo bem, eu tô te vendo meio andando, arrastando aí, para cima e para baixo. Eu falei, ele tá me vendo arrastando para cima e para baixo? Não, mas não pode. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr. Então eu tinha que ir daqui no banheiro, eu ia correndo. Eu ia para a marcenaria, eu ia correndo. Eu falei, não posso, né? Não posso, tô dando a vida. Então tinha um momento assim na semana que era o momento que mais me dava saudades, que era o sábado à tarde, né? Porque sábado à tarde na chácara dos meus pais lá tem um campinho de futebol, então e os amigos jogam bola, sabe? Nossa, um lanche, um lanchinho. E aí sábado à tarde geralmente eu tava nos encontros Talitha Kum, naquela época chamava Yeshua, hoje é encontro Talitha Kum, é um encontro lindo que a gente faz de querigma, né? E como eu tocava violão, então o pessoal geralmente me deixava na intercessão. Então eu passava sexta, sábado e domingo na capela, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tocando e rezando, intercedendo, um jovem de 18, 19 anos, né, gente? Com algumas veinhas de intercessora que ia lá, eu tinha que animar ainda elas, né? E aí chegava no sábado à tarde, aquele sono, aquele cansaço. E às vezes eu confesso que eu falava, Jesus, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar jogando bola na minha casa. Mas depois vai acostumando, né? Nossa Senhora, mas que provação, em sexta, sábado e domingo. Na capela. E o repertório tinha que repetir várias vezes. Né? Repetir várias vezes. E eram as emoções, mas como eu falei, né? Para mim era isso, eu dei a vida, tá bom, tem que fazer, vamos fazer, né? Era muito... Agora, o senhor na Aliança e o padre Danilo sentiu, mas se segurando para esperar um pouco mais. Mas ele sentiu na mesma época? Na época que eu fui para a Aliança, meu irmão ficou bem balançado, né? Ele também sentia o desejo, ele sentiu lá um chamado, né? Mas ele entendeu que não, né? Ainda mais porque ficava aquela, né? O seu irmão tem um chamado, então se você for, você está indo meio na... Como eu falei, né? Ele tinha uma ligação grande comigo, né? Então ficou meio evidente que se ele fosse naquele momento, ele talvez estaria indo muito mais porque eu estaria indo, né? Então ele entendeu que ele precisava ficar. Porém, a Aliança já estava começando a crescer também lá em Piracicaba, né? Então começou o trabalho com jovens, trabalho com população de rua. E o meu irmão acabou também se tornando um líder dos jovens lá em Piracicaba. Entendi. Né? Ele ficou ligado lá à missão lá em Piracicaba. Mas daí ele foi fazer faculdade, se formou em engenharia civil. Passou num concurso dentro da Caterpillar lá em Piracicaba, uma empresa muito boa. E foi 7 anos assim, né? 7 anos tocando, ajudando lá na igreja. O meu irmão também tem uma experiência muito bonita. Se a gente tivesse nós dois aqui, né? Quem sabe uma próxima oportunidade. Sim. Ele pegava o violãozinho dele,
colocava na costa. Naquela época a Toca de Assis estava bem no auge, e ele gostava muito da toca. Então ele colocava ele tinha uma blusa, uma jaqueta marrom, colocava a jaqueta marrom, ia na praça da cidade lá em Piracicaba sozinho, e ficava tocando com os moradores de rua, conversando com eles, e às vezes dormia lá na praça sozinho, sabia? Um São Francisco, né? E, tinha muito esse amor a São Francisco. Tanto que um dia, né? É uma coisa engraçada também. Eu voltei um dia de férias para casa, e quando eu voltei para casa, eu falei, nossa, deixa eu escutar os discos, né? Naquela época a gente tinha ainda uns discos, né? LP, e um CD, né? Roupa Nova, umas músicas italianas que a gente gostava. Aí comecei a procurar lá os CDs, discos. Falei, onde tá? Mãe, onde tá os discos, o CD? Minha mãe olhou e falou, vê com o seu irmão lá. Falei, cadê os discos, né? Que tava aqui, os CDs. Daí ficou sem graça, baixou a cabeça. O que ele fez, né? No auge da vocação, né? Do ardor missionário, ele foi, me pegou um martelo e quebrou os discos, tudo. Quebrou o CD. Tava mesmo na unção. Tava, né? E eu fiquei pé da vida. Eu falei, mas como é que você faz uma coisa dessa? Não era só seu, não sei o quê. Mas para dizer assim, que embora ele não tenha ido para a aliança, ele sempre teve esse desejo, né, de santidade muito forte, né? Isso. E quando o senhor recebeu a notícia que ele ia entrar também, o que é que o senhor pensou? Eu fiquei impactado, né? Eu fiquei meio perplexo, né? Porque ele fazia um caminho de direção espiritual também com o Padre Custódio, né? O Padre Custódio é um irmão já de muitos anos nosso, né? Acabou se tornando mesmo uma pessoa muito especial na nossa vida. E eu não acompanhava diretamente, né? Ele conversava com o Padre Custódio, às vezes ele ia me visitar, né? Naquele ano que ele me ligou, eu morava junto com o Padre Antonello, né? Na nossa casa lá no centro de São Paulo. Eu morei 4 anos junto com o Padre Antonello, né? A gente conviveu muito próximo. E teve um dia que ele foi me visitar, o Padre Antonello estava celebrando uma missa, e ele começou a conversar com o meu irmão, começou a perguntar umas coisas para o meu irmão. Já fiquei meio assim, falei, ixi, será? Mas enfim, passou. Mas depois, um belo dia, ele me ligou, dando a notícia, e eu fiquei assim, perplexo, porque se eu tivesse no lugar do meu irmão, né, aí é a pedagogia de Deus, né, como eu sou muito mais impetuoso, vamos dizer assim, se Deus me chamasse da maneira como chamou ele, de uma forma mais morosa, sabe, mais no tempo, eu não iria. Deus tinha que me pescar do jeito que me pescou. Sim. Porque se eu tivesse na posição que ele estava naquele momento, ele estava trabalhando, estava estudando, já tinha se formado, estruturando, e eu dificilmente abriria a mão, né? E ele foi. E aí, por providência de Deus, no ano que ele veio para ser missionário da Comunidade de Vida, eu fui para ser formador da formação, né? Para trabalhar com a formação. Então aí eu me tornei formador do meu irmão. Acompanhei todos os passos. E aí dentro da aliança voltou tudo de novo. Vocês são iguais, é a mesma coisa. Isso não incomodou no início? Então, mas aí que foi interessante. Nesses anos que a gente ficou fora, eu também percebi que Deus permitiu essa distância justamente também para trabalhar o meu coração, né? Então, quando o meu irmão chegou, aquilo já era praticamente uma coisa que já estava resolvido, né? Já estava resolvido. E eu entendi, olha, foi importante não só para o meu irmão esse tempo, para ele amadurecer, mas também foi importante para mim, né? Então aí quando ele veio, foi uma alegria só, e pelo fato de a gente ser gêmeos, né, de fato, quem é gêmeos se conhece muito bem, né? Eu e meu irmão, só de olhar, a gente se entende, sei o que ele está passando, ele me conhece, né? Então tem uma comunhão muito grande, né? E quando essa comunhão é plasmada, né, pela presença de Deus, ainda se torna uma coisa muito especial. Então eu pude, né, muitas vezes ajudá-lo, né, porque eu já tinha vivido a experiência, né, nesse caminho de formação, e também como muitas vezes nesses anos, apesar de eu, né, ter mais anos de sacerdócio que ele também muitas vezes, né, olha, veja isso, como é que está, né, é uma graça muito grande, né? Sim. Agora, já teve alguma confusão de confundirem vocês e ter dado algum problema? Não, problema não. O que a gente fazia, né, desde o começo da aliança, a gente fazia meio umas brincadeirinhas lá. No começo da Aliança da Misericórdia. Então, um dia eu estava, por exemplo, estava coordenando um encontro lá na Aliança, eu era o coordenador, e meu irmão estava participando. Então, meu irmão começou a dar uma de Leandro, né? Então, ele chegava para o missionário, falando, não, você está muito cansado, vai descansar, eu libero você.
Então eu fazia essa... Trocava, eu dava a minha cruz para ele, ele pegava a dele, né? Eu libero você. E o cara ia descansar. Aí uma outra vez o meu irmão chegou Cafezinho. E foi... obrigado. E foi na lojinha da Aliança lá comprar alguma coisa, um terço, né? E a missionária que estava vendendo lá falou, Leandro, e estava cheio de gente. Leandro, mas para de besteira, vem ajudar aqui, você fica enchendo o saco aí, eu tô precisando de ajuda, você fica me estorvando aí. Eu, não, mas eu não sou o Leandro, eu sou o irmão dele, vai, para dessa... Então era... Mas assim, de problema nunca teve, né? A não ser na época da escola, que a gente vira e mexe, trocava as provas, e uma vez o professor pegava, e uma coisa de molecada, né? Mas aí como é que o professor ia provar que o senhor era Leandro e que eu era Danilo, né? Não tem como provar. Não, professor, eu sou o Danilo. Não, você é o Leandro. Não, eu sou o Danilo. O senhor tá errado, né? Mas é porque realmente o pessoal já viu aí nas fotos, já viu aí na imagem, é realmente muito, muito, muito parecido mesmo. Agora, como padre, nunca aconteceu de o senhor estar cansado de dizer, assume lá essa missa lá, porque com certeza ninguém vai... Mas já foi tentado alguma vez? Não, tentado já foi, né? Eu confesso. Povo de Deus, nunca aconteceu, tá bom? Mas já foi tentado? Sério mesmo, padre? Já. A vida é muito intensa, né? Dani, vai lá você. Mas não aconteceu, né? Mas quando eu vou celebrar, eu falo, olha, gente, às vezes a gente, por exemplo, lá, faz 4 anos que nós estamos morando já na mesma missão. O meu irmão, ele fez todo o caminho dele ele foi desde o começo enviado para Portugal, então todo o caminho de formação teológica e filosófica ele fez lá. Né? Entendi. Então ele voltou praticamente para ser ordenado diácono, padre aqui no Brasil, e desde então nós estamos na mesma missão. Então lá em São Paulo, a gente mora na casa mãe, né, conhecida lá como Botuquara. Tem as missas de cura toda quarta-feira, né, à noite. E como agora eu estou viajando mais, visitando as missões da Aliança, então ele está assumindo mais, né? Daí, uma vez ou outra eu apareço lá, falou, gente, saudade de vocês, mas eu sei que vocês nem estavam com saudade de mim, porque vocês estavam vendo meu irmão, achava que era eu, né? Então... não dá nem para saber. Não dá nem para saber, né? Continua a confusão, do mesmo jeito. Continua a confusão? Continua, não tem jeito. Mas assim, agora, como ele é padre, então, antes ele não era padre, né? Então, não sabia se podia pedir bênção, se não podia. Agora eu falo para todo mundo, olha, não precisa chamar Leandro, Danilo, chama de padre, pede bênção Mas com certeza ele como missionário da Aliança... mas ele já veio diácono. Então ninguém pedia bênção a ele pensando que era padre. Não, ele quando voltou para o Brasil, ele estava se preparando para o diaconato. E aí então, quando ele chegou... Foi confusão. Aí teve um ciclo aí de... E eu pedia muita paciência para Jesus. Aí era só paciência mesmo. Paciência. Né? Ai, Senhor, vamos lá, vai começar de novo, mas tudo bem, né? Mas chegava para ele, padre, benção. E ele fazia o quê? Eu tentava explicar, né? Mas assim, tem hora que Deus abençoe. Né? Até se explicar que não é o depois padre. Na tomada, gente, Deus abençoe. Haja paciência. Haja paciência, né? Ai, que maravilha. Mas é realmente assim, eu não conheço muitos padres no Brasil que são gêmeos. Talvez o senhor deve conhecer mais, assim, um ou outro. Tem, né? acho que uns 2, 3. Uns dois não tem tantos assim, né? Não. E eu imagino, né? Agora, a irmã do senhor, nesse jogo todo, ela não ficou meio que de canto assim, porque todo mundo só olhava para os dois iguais esse tempo todo? A minha irmã, ela é mais velha, 4 anos mais velha, né? E quando eu fui para a Aliança em 2003, a minha irmã estava fazendo um caminho com a Canção Nova, também sentiu um chamado, né? Tá. Mas daí entrou a Aliança no meio do caminho e ela acabou indo para a Aliança também, né? Ela foi no ano seguinte para a Aliança. Como missionária? Como missionária. Eita! Né? Mas ela ficou 3 anos internos. Depois ela entendeu que o caminho dela era externo, voltou para casa e continuou o caminho também, fez a faculdade dela e depois casou, né? Conheceu o Tiago, meu cunhado, né? Um homem muito bom. E agora já tem 2 sobrinhos, o de 7, o não Felipe são gêmeos, de 7, né? Não. Mas são muito parecidos, né? São muito parecidos. E o Rafael de 5. Mas acho que minha irmã sempre... Então, pelo amor que ela tem por nós, né? Ela sempre cuidou, ajudou a gente, né? Foi muito, muito carinhosa. Então,
Acho que para ela se divertia, né, com essas situações, e ela sempre teve muito presente também, né? Ela sempre teve muito presente, e a gente agradece a Deus porque ela, né, Deus herdeiro da família, senão a família tinha acabado comigo e com meu irmão, né? Não ia ter mais descendente. É verdade. Então, tem os netinhos agora lá para meus pais se alegrarem e continuarem, né? Mas ainda ela é bem presente, caminha, não tá ligada à aliança diretamente, né? Mas caminha, né? Caminha juntos. Que bom. Agora, ser um padre de uma comunidade, e uma comunidade que cuida de dependentes químicos, vive e prega uma certa simplicidade, uma certa... É um desafio, não é? Eu imagino o quanto você chegar em paróquias e ver padres mais estruturados, com carros e estrutura e paróquia e tudo, tem que ter realmente uma vocação muito enraizada para às vezes não cair... Não, às vezes realmente é um discernimento. Não, eu estou aqui, mas minha vida é diocesana. Mas às vezes é tipo assim, nossa, como diocesano eu seria, entre aspas, mais livre, eu faria meus horários, eu faria minha vida. E lá na Aliança são o quê? 8, 10 padres? Nós somos acho que uns 14, 15 já. 14, 15 padres, não é? Que querendo ou não, tem uma certa submissão à comunidade. Sim. E tudo, né? Como que é ser padre numa realidade como essa? E como não confrontar o coração quando olha, entre aspas, um padre diocesano e... Olha, eu sou padre, eu poderia estar vivendo aquilo ali ao invés de estar vivendo isso aqui. Não é? É um desafio interior também, né, padre? É um desafio. Né? A gente, apesar de ser padre, né, ser sacerdote, consagrado, né, apesar das nossas escolhas de pobreza, castidade, obediência, né, porque nós, como pertencemos a uma comunidade de vida, nós também fazemos, né, os votos, né, os conselhos evangélicos. Mas a gente vive num mundo, né, muito material, né, cada vez mais material. Né, a gente vive numa sociedade assim, a gente não está numa bolha. Né, então, o que eu sinto assim, pessoalmente, Guto, primeiro é olhar continuamente para aquele chamado inicial, né, para aquele primeiro amor, né, onde Deus me chamou. Naquele momento lá atrás, eu entendia que o meu chamado ao sacerdócio foi, ao mesmo tempo, a consciência de que era na aliança de misericórdia. Né? Uhum. Então, eu nunca duvidei nem do sacerdócio e nem de que era aqui esse lugar, com aquela fragilidade do início, com aquela precariedade do início, né? Hoje a gente já tem, graças a Deus, um pouco as coisas mais organizadas, as coisas um pouco mais desenvolvidas, mas não deixa de ter a sua precariedade ainda. Né? A aliança vive de doação, vive de providência. Nós não temos salário, né? Nós recebemos às vezes alguma oferta, alguma côngrua, mas a gente, todo mês, cada missionário da comunidade de vida tem que fazer uma prestação de contas, né? Tudo que eu compro, eu tenho um programinha aqui, comprei alguma coisa, ganhei esse dinheiro e todo ano, de quando em quando, a gente faz uma prestação de contas simbólica, no sentido de nos ajudar a vivenciar bem a nossa escolha, né? Então, para mim, quando eu descobri o sacerdócio, era aquele desejo mesmo de viver completamente despojado de tudo, né? Naquele momento, com 18 anos, eu não concebia ser um padre e ao mesmo tempo receber um salário, né? Uhum. Que não é errado de forma alguma, né? Isso é a realidade da maior parte dos sacerdotes diocesanos, que precisam ter o sustento, né? Enfim, claramente tem os gastos, né? Eu estou dentro de uma comunidade, né, que apesar, né, das suas limitações, dá um suporte, né? Então, mas eu sempre concebi o meu sacerdócio assim, né? Eu não quero ter salário, eu quero viver mesmo abandonado à providência de Deus, vivendo o evangelho. O Padre Henrique Padre Antonello, naquela época, falava muito, né? O carisma da aliança é viver o evangelho, né? Não tem nada, viver o evangelho, ser livre para viver o evangelho. Então aquilo me atraiu, né? Então, na medida que a gente vai crescendo, primeiro, continuo voltar a esse chamado inicial, né? Continuo voltar a esse chamado inicial. E também, claramente, uma contínua escolha de revisão, né? De conversão, de olhar, será que eu não estou me apegando a alguma coisa aqui? Será que eu não estou desviando o meu olhar, né? Porque
Isso já faz um tempo, né? Por exemplo, quando eu cheguei lá nos 35 anos, eu tenho 37 agora. Com 35 anos foi o ano que estourou a pandemia e eu tive Covid, né? E naquele momento eu estava tudo no começo, eu falei, nossa, será que eu vou morrer? Né? Fiquei um pouco assustado assim, depois, graças a Deus, não foi nada grave. Mas aquele momento foi uma revisão profunda de vida para mim. Eu falei, se eu morresse hoje, como é que eu chegaria diante de Deus? Uhum. E ali eu comecei a perceber que eu estava assim, em algum momento, olhando, olha, mas pensou se eu tivesse, né? Sim. Uma vez eu fui visitar um padre, o padre tinha lá um carro zero na garagem, né? Eu falei, dele, né? Dele. Eu falei, eu preciso de 10 conto, tem que pedir. E meu pai ainda tem que dar 50 de vez em quando para comprar um lanche lá, e esse aqui tem, né? E meu Jesus. Então, eu percebi que em algum momento aquelas coisas mexiam um pouco, né? Mas mexiam, né? E eu entendi que eu precisava olhar para isso, e olhei para isso, e olhei para aquilo que era a proposta que Deus havia me feito. Eu falei, Senhor, amém, não, é isso que eu quero, é isso que o Senhor me chamou. Mas é uma contínua vigilância, né? Porque a tendência natural, né? A gente vai mesmo tentando se criar seguranças, né? Estabilidade, seguranças, né? Mas graças a Deus eu sou muito feliz, né? Por viver o meu chamado sacerdotal dentro da Aliança de Misericórdia, né? Tem um bispo emérito que algumas vezes eu vou conversar com ele, ele fala, olha, Padre Leandro, não é fácil ser padre na Aliança, hein? Né? Ele conhece bem a comunidade. Ele fala, não é fácil, a vida de vocês, a correria, né? As exigências. Eu compreendo, né? É uma vida desafiadora, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato a Deus, porque é o chamado que Ele fez, Ele pensou, desejou, então se Ele der a graça, né, eu espero continuar responder com sempre mais fidelidade, né? E assim, é tão bonito quando a gente vê todos os padres da Aliança juntos, né? Parece, realmente transparece assim, tá, sabe, irmãos, amigos, e é aquela alegria, e é aquela coisa. E escutando um ou outro falar, então, olha, como foi o retiro dos padres da Aliança, como é que foi lá? Um põe a mão na cabeça do outro, reza um pelo outro e faz aquela coisa de seu... mas isso é raro, isso é quase que inédito ver na igreja, né? Você imagina um padre impor as mãos na cabeça do outro padre, né? Escutar a Deus, escutar as moções do Espírito Santo e tudo. Então, eu acredito que esse aspecto ainda pentecostal, assim, do Espírito Santo na vida da Aliança, né? Aliança Imaculada do Espírito Santo, né? Então, assim, isso também ajuda, não é, padre, a estar renovando esse fervor interior, né? Ajuda, né? A Aliança, ela cresceu muito rápido, né? Porque o Padre Antonello, quando começou a Aliança, ele já era muito conhecido, né? Então, as pessoas não conheciam tanto a Aliança, mas a comunidade do Padre Antonello, Padre Antonelli, né? O pessoal falava. E começou o programa na Canção Nova, já há muitos anos 21, e tudo. Sim, né? O Padre Jonas deu, até hoje, assim, deu uma abertura lá na Canção Nova para a Aliança muito bonita, né? Então, a gente todo ano tem a Festa das Tendas, né? Então, a Aliança, nos primeiros 10 anos, ela teve um boom muito grande, né? Cresceu muito grande. Essa segunda, a segunda década, né? Que foi dos 2010 a 2020, foi ano que a gente foi tentando edificar os alicerces, né? Para justamente não crescer e chegar um momento que a coisa pudesse não se sustentar, né? Sim. Então, a gente, nos primeiros anos, teve muitas vocações sacerdotais, muitos missionários, né? Mas ao longo do tempo, né, vai se maturando, vai se purificando. E a Aliança hoje, apesar de a gente já ser, assim, né, é uma comunidade expressivamente grande, né? Não é das maiores, mas é uma comunidade grande. Ainda nós nos conhecemos todo mundo, né? A gente sabe, olha, fulano é isso, fulano é aquilo. Diferente de outras comunidades que é tanta gente que você não sabe nem mais quem é. Então, a gente hoje nós somos em 14 padres, né? Embora cada padre está meio espalhado aí, mas é uma amizade verdadeira que existe entre nós, uma fraternidade muito bonita. Quando a gente se encontra, a gente preza muito pela partilha fraterna, partilha de coração, né? A gente continuamente, entre nós, a gente faz esses momentos de partilha, do sofrimento, das alegrias. E essas experiências carismáticas que a gente recebeu, né, de herança do Padre Antonello, mas também do Padre Henrique. O Padre Henrique é um homem muito carismático. E isso é a medula da Aliança, né? Na medida, acho que quando a Aliança começar a abafar a experiência carismática, ela perdeu
identidade e perdeu o significado, né, o sentido de ser, né? Isso. Então foi bonito, você contou essa experiência de a gente rezar e impor as mãos, né? O padre Gabriel Vilaverde chegou em dezembro do ano passado, né? Veio passar esse tempo com a gente, como vocês sabem. E quando ele chegou, a gente estava prestes a ir para um retiro de padres da Aliança. Sim, né? sim. E a gente estava lá num momento partilhando, e aí a gente começou a rezar as laudes, e aí no final a liturgia das horas, né? No final a gente começou a fazer as preces, e aí já começou um canto em línguas, e já começou, olha, Jesus está me mostrando isso, e outro já começou, e de repente, olha, um já levantou, começou a rezar por um, aí no final, Padre Gabriel, vem aqui. Aí todos os padres impusemos as mãos e fizemos uma oração ali, bem forte para ele. Ele caiu no repouso, né? Foi uma experiência muito bonita. E Padre Gabriel tá, né? Já é um padre da Aliança, né? Já está muito. E ele fez muito bem para ele, né? Esse contato assim com uma fraternidade sacerdotal, né? Que não é perfeita, claramente, mas que pelo menos tem uma sinceridade, né? Se busca uma autenticidade, né? É verdade. Agora, hoje, a Aliança, e é interessante que é o primeiro padre da Aliança que a gente entrevista aqui que não seja da fundação, né? Então, nós tivemos o padre Henrique, já passou também o professor Rafael Brito, que também tem uma ligação com a Aliança. Júlio, diácono Júlio. O diácono Júlio, mas sacerdote que não seja o padre Henrique, né? Que é fundador, não chama cofundador, os dois são fundadores, né? Os dois são fundadores, que é fundador da Aliança de Misericórdia. É o primeiro padre que a gente conversa aqui. Então, hoje a Aliança se encontra em quantos países, assim, o senhor tem ideia? A Aliança hoje já está em 7 países, né, fora o Brasil. Isso como comunidade de vida, né, como missão mesmo. Mas tem outros lugares que não é uma missão, comunidade de vida, mas já tem grupos ligados à Aliança, né? Então, nós temos aqui Venezuela, República Dominicana, temos lá em Moçambique, Portugal, Itália, Bélgica e Polônia, né? Mas nós temos um polo já em Luanda também, ali em Taiwan, né? Até em Taiwan a Aliança já chegou. Taiwan? Taiwan. Olha aí, Maurício, tá ouvindo essa daí? Taiwan, Maurício é que gosta do Japão ou da China que tu gosta? Da China, ele sabe falar chinês, tá Maurício. Não, Taiwan é o anexo da China, anexo. Então vou mandar o Maurício lá. Ele vai se dar muito bem, porque ele fala chinês, ele encontra chinês no meio da rua e começa a conversar. Ah, é? Maurício? Sério? Sério, não é brincadeira não. Mandarim, né, que chama, né? Maurício tem umas cores meio doidas na cabeça dele mesmo. Chinês, tanta cor para aprender, né? Vai aprender chinês. E nos Estados Unidos começou também. Que maravilha. De falar, começou ano passado um grupo bem forte lá. Eu fui lá agora para Paris e estão torcendo para a Aliança voltar para lá. Eu não sei se vai voltar. Estão dizendo os ventos de lá que a Aliança vai voltar, ter uma casa lá, uma coisa assim. Foi em Paris, não foi, Maurício, que falaram? Foi. Paris, isso mesmo, foi em Paris. Vamos ver se vai tem bastante bispo que chama, viu? Sempre chega, olha, vocês não querem abrir uma missão, mas a gente realmente não tem tantas forças como gostaria, né? Porque se tivesse, com certeza, né? Agora, padre, hoje a gente, olhando a realidade da Aliança, teve até um vídeo agora do padre João Henrique que viralizou falando sobre as eleições. O olhar misericordioso da Aliança de Misericórdia faz com que a comunidade sempre esteja olhando para as dores do mundo. Eu lembro que na época da pandemia forte mesmo, na verdade da fome da Venezuela, o padre João Henrique foi para lá, ficou preso sem poder voltar, não teve aquela coisa e tudo, ficou ali na fronteira. Fechada a fronteira. Naquela época mesmo que a gente via os corpos mortos na rua, da Venezuela e tudo, e o padre Henrique foi, e alguns missionários da Aliança também e tudo. E ali é um olhar para a dor do mundo, né? Agora com a questão da Nicarágua, a questão de eleição e tudo. Nunca houve um pronunciamento oficial da Aliança apoiando o candidato A, candidato B. Mas sempre um direcionamento muito forte, aquilo que é a força do voto do católico, da eleição e tudo, né? Mas sim, com certeza, uma luta direta contra o comunismo e tudo. O padre Henrique e tudo, né? Essa é a primeira pergunta. Dentro da comunidade, existe uma unanimidade de pensamento dessa forma? Porque, por outro lado, é uma comunidade extremamente, entre aspas, assistencialista, que cuida do pobre, que cuida daquele que é morador de rua, daquele que é dependente químico e tal. Então,
Então, a comunidade em si chega a ter uma certa unanimidade, ou também, não, tem gente que pensa realmente num pensamento um pouco mais, como é que eu posso dizer, não é esquerda, social, aquela coisa, socialista e tal, ou não, né, porque a gente vê que a pessoa do Padre Henrique, ele expõe a aliança sempre com um pensamento realmente um pouco conservador e tudo, né, e se realmente isso prejudica a aliança das pessoas olharem e dizer, esses aí são conservadores, são de direita e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E como é que isso chega aos padres, aos missionários? Porque é muita gente, são muitos missionários, né? Então, não é fácil. Eu acho que tem uma coisa que sempre me tocou muito nos fundadores, né? Porque no começo a gente bebeu muito da fonte deles, né? Eles sempre respeitaram a individualidade de cada missionário, né? Eu lembro muitas vezes o Padre Antonello dizendo, também o Padre Henrique, né? Por exemplo, nós não vamos optar por ter um hábito, porque, primeiro que a gente é uma nova comunidade, não é a característica de uma nova comunidade, mas mesmo assim, né? Porque eles privilegiavam justamente esta singularidade, essa individualidade da pessoa. No corte de cabelo, desde a maneira de se vestir, né? Então, a aliança, os fundadores sempre tiveram essa atenção de nunca formatar a comunidade e deixar todo mundo uniforme, né? Não, cada um deve ser você mesmo, aquilo que Deus chamou, mas ao mesmo tempo eles colocavam como um critério de comunhão aquilo que são os valores do carisma, né? Os valores da aliança. E é interessante isso, né? Porque quando falar qual é o carisma da aliança, também o carisma da aliança como eu falei no começo, né? É a vivência do evangelho na sua integralidade, né? É o carisma da misericórdia. Eu lembro muitas vezes o Padre Henrique dizer, né? O carisma da aliança, o carisma da misericórdia não é o carisma de uma comunidade, é o carisma da igreja. Então a gente quer buscar viver fielmente, com fidelidade, aquilo que a igreja nos pede, a mãe igreja. Então, em primeiro lugar é isso. Então, mesmo em questões políticas, a aliança não tem uma cultura, né, para questões políticas e qualquer outra questão. Uma cultura uniforme, né? A gente sabe lidar com esta diversidade, mas uma diversidade sempre dentro de um caminho de comunhão, né? Então, o que eu acho, né, nesse momento político, e aí você citou essas posições políticas, essas posições não políticas, mas essa posição mesmo eclesial do Padre Henrique, né? A gente entendeu que a gente não podia deixar de ter uma posição eclesial definida, né? Então, a gente não se considera de direita ou de esquerda. A gente busca ser católico. A busca é ser católico, né? Isso para nós é muito importante. A gente, quando chegou quando começou na Arquidiocese de São Paulo, a gente era tido como os carismáticos. Então, claramente, a Arquidiocese ela é marcada de alguma forma pela dimensão libertadora, teologia da libertação, dimensão dos pobres, né? Tem um pouco dessa característica, né? E a gente chegou, era os carismáticos, mas ao mesmo tempo eram os carismáticos que iam dormir na rua, que ficavam com a população de rua e que faziam trabalho de rua, né, que às vezes muitas pessoas que são mais ligadas ao espectro da esquerda também não faziam, né? Então foi interessante porque o próprio testemunho de missão da Aliança falou por si só, né? Então hoje o posicionamento da Aliança é assim: nós defendemos realmente os valores da fé cristã, que é a liberdade, que é a fraternidade, que é a justiça, os valores da vida, né, a sacralidade da vida, desde a concepção até o fim natural, a morte natural, né? Alguém pode dizer, são valores da direita, então vocês são direita. Não, gente, são valores da igreja, da nossa fé. Mas nós também defendemos o valor da justiça, né, o valor da equidade, e o trabalho que a Aliança tem feito nesses anos ligado ao mundo político. A gente tem a Rede pelo Bem, né? Você já deve ter ouvido falar. Não é um trabalho que a Aliança faz. A Aliança procura sempre agregar, né, pessoas que têm essa mesma concepção cristã, né, de justiça, de igualdade de vida, enfim. A gente procura fazer essa ponte justamente para fomentar uma cultura do bem, né? Então, claramente que a gente sabe que a batalha é espiritual, né?
Eu, quando olho para a realidade política, o problema não é tanto esquerda e direita. O problema é que existe o inimigo que quer matar, roubar e destruir, né? E ele é o grande adversário, é uma cultura de morte que existe na sociedade, né? Quando eu olho, por exemplo, né, alguns partidos de esquerda, né, se a gente fosse pensar a esquerda enquanto proposta de pessoas que buscam mais a justiça social, ótimo, isso é importante numa democracia. Sim. Mas quando a gente olha hoje alguns partidos que se dizem de esquerda, a gente vê que não é um partido de esquerda. É uma ideologia, né, que está fomentando aquilo lá, né? É uma intenção muito mais de implantar realmente uma ideologia socialista, que chame socialista, uma ideologia mesmo ateia, pagã, né, uma cultura de morte. Então, a gente não defende claramente políticos nem partidos, mas a gente também se posiciona em questão daquilo que são os valores católicos, né? A presença da aliança no meio dos pobres em São Paulo, sobretudo na Cracolândia, né, sempre foi muito normal, tipo assim, estar ali e tudo. O senhor passou por essas experiências de estar na rua, de evangelizar na rua, e imagina um jovem de 18 anos que sai da sua casa para ir para a Aliança, se deparar com pessoas, usuários de droga, prostitutas e tantas outras coisas. Como que foi assim? Houve algum impacto assim? Sim, interior? Muito forte. Porque quando eu vim para a Aliança, né, contei aqui meu testemunho, eu não conhecia a realidade da pobreza, né? Tem muitos missionários que eu conheci, irmãos meus, que vieram porque queriam dar a vida pelos pobres, né? Bom, eu não tinha muita essa experiência, então eu vim porque Jesus me chamou, eu vou lá, né? Eu nunca tinha saído de Piracicaba, uma cidadezinha pequena. 18 anos, nunca saiu de lá. Eu tinha uma vez ido para São Paulo, quando eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo visitar uns tios meus, eu cheguei naquela Avenida Paulista, fiquei impressionado, falei, nossa, eu estou em São Paulo. E vizinho, hein? Imagina, 2 horas e meia. Ir para São Paulo era pegar o ônibus e ir para França, lá era viagem para São Paulo, né? Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu fui na periferia, né? Eu fiquei muito impressionado, né, com a periferia onde a gente mora. E quando eu fui na rua, também aquilo me tocou demais, né? Uma das primeiras missões que eu fiz na rua, na Cracolândia, mas nesse dia eu estava na Praça da Sé. Eu comecei a conversar com um morador de rua, e ele era um dos moradores de rua mais conhecidos lá, ele chamava Pantera, ele era um homossexual. Inclusive, quando teve, uns anos atrás, uma chacina na Praça da Sé, ele foi um dos que foram assassinados, né? Infelizmente, porque era um homem, assim, de um coração muito bom. E ele estava com o pé muito inchado por causa da bebida, ele não conseguia andar. E ele era alto, era forte, assim, e eu era um magricelinho, né? E aí ele falou, por favor, missionário, me ajuda, por favor, missionário, me ajuda. E eu não tinha nada, estava impotente. E a gente tinha um polo descendo ali o viaduto lá da Praça da Sé. Lá embaixo a gente tinha um ponto. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou tentar levar ele lá. Peguei ele e coloquei ele na minha costa. Nem sei como é que eu consegui carregar aquele rapaz, e eu fui cruzando a Praça da Sé, e ele nas minhas costas, ele abraçado assim, e ele chorando de dor, e eu levando ele com aquele peso. Eu falei, Jesus, vem, e eu escutando o choro dele de dor, e aí eu desatei num choro, e eu comecei também a chorar, porque alguma coisa começou a mexer. Eu falei, que está acontecendo? Como é que pode, né? Então, e aí levei ele, né, mais de 1 quilômetro nas costas. Mais de 1 quilômetro. Levei ele pesado, e aí a gente conseguiu ajudar, ele fez o curativo, e eu fiquei muito mexido. Naquele dia, eu realmente... E depois, eu procurei, na época, o Padre João Pedro. O Padre João Pedro era da Aliança de Misericórdia também, ele ajudou, estava no início. Depois o Padre João Pedro, de alguns anos, saiu da Aliança e começou a Missão Belém, né? Sim, da Missão Belém, sim. É uma comunidade irmã, muito querida, e eles se dedicam exclusivamente para o trabalho com a população de rua. Aí eu cheguei para o Padre João Pedro chorando, eu falei, padre, não sei o que está acontecendo, aconteceu essa experiência. Aí o Padre João Pedro bateu nas minhas costas e falou, meu filho, você está descobrindo a riqueza dos pobres, né? Então daí eu entendi que naquele momento eu tinha encontrado Jesus naquele irmão de rua, né? Eu fui encontrado por Jesus, né? Então ali praticamente se despertou essa realidade logo no início, né? Que é tão quão importante que a dimensão carismática é a dimensão dos pobres, né? A Aliança nasceu para cuidar daqueles que ninguém cuidam, para ir aonde ninguém vai, né? E justamente nesse momento a Cracolândia é um desses polos mais emergenciais. Ainda hoje se vai muito lá? Todo mês. Todo mês? Todo mês, né?
E a gente tem, graças a Deus, já um trabalho mais consolidado na Cracolândia. A gente tem tirado muitos moradores de rua, né? Nos últimos tempos foram mais de 2.000 moradores de rua que a gente tirou, né? Últimos tempos que o senhor fala o quê? 2, 3 anos? 10 anos? 5? Eu creio que talvez nos últimos 10 anos, mais ou menos. Certo, né? 2.000? Mais de 2.000 moradores de rua que a gente levou para as nossas casas. Fora aqueles que a gente ajuda nas nossas casas lá em São Paulo, casas de um acolhimento provisório, né? Tipo um albergue. Nós temos lá em São Paulo a Casa Restaura-me, que fica de segunda a segunda aberto. Então, qualquer momento do dia que chegar um irmão de rua, ele vai ter um banho, ele vai ter uma roupa, ele vai ter comida, ele vai ter uma assistência social, um remédio, uma assistência social para ser encaminhado para alguma... Então, graças a Deus, essa é uma das missões mais importantes da Aliança e é aquilo que a gente preza, né? O trabalho da Aliança, assim, nunca a gente deixar de estar com os pobres, porque os pobres, né, não tem jeito, eles sempre nos convertem, né? Essa é como essa experiência que eu fiz, né? Eles sempre mexem, eles sempre nos ensinam. Não é fácil, né? Eles sempre nos desinstalam, né? Você está andando na rua, ô padre, dá um negócio, ô padre, dá essa cruz para mim, ô padre, dá o terço, ô padre, né? Então, a tentação é, você tem um monte de coisa para fazer, não vou olhar, vou passar reto. Não, peraí, né? Pelo menos vou dar uma bênção, perguntar o nome. É um contínuo sair de si, né? A sociedade hoje tornou invisível os pobres, né? Então, as pessoas passam na rua e nem olham, né? É como se fosse ali um latão jogado, né? É o exercício que a gente busca fazer e não fazer sozinho, né? Eu acho que também esse é um outro testemunho bonito da Aliança, que veio dos nossos fundadores. A Aliança não tem interesse nenhum de ser protagonista de nada. A gente tem o interesse de criar pontes com outras comunidades para poder fazer com que o trabalho seja mais ainda profundo, né? Então, a gente trabalha com a Toca de Assis, com Missão Belém, com Fraternidade e o Caminho, Missão João Paulo II, Fazenda da Esperança, né? A Fazenda da Esperança, ela destina um número de vagas por mês, porque a Fazenda da Esperança não faz o trabalho de ir na rua. Sim. Mas ela acolhe. E às vezes a gente não tem como aí destina para... Então ela destina para as pessoas que a gente tira da Cracolândia. Nem um dia deu medo, assim, do senhor estar na Cracolândia? Deu. Já fui ameaçado de morte, já fui meio sequestrado na casa, como assim? Na casa de acolhida. Já passei umas poucas e boas. Como, né? Que foi essa da casa de acolhida? Eu estava com 20 anos, foi a minha primeira missão depois da formação, e eu fui para uma casa de acolhida, né? Mas naquela época, a gente ainda hoje tem, mas a gente acolhia uns cabras pesados, né? Tinha um lá... Às vezes não era o irmão de rua, era o dono da rua, né? Não, era. Tinha um lá que, né, ele havia sido o chefe do tráfico da cidade dele. Sim. E ele era assim, era aquele que tudo, só de olhar você já ficava com medo. Sei. E uma vez eu precisei fazer uma correção nele, imagina... Um moleque de 20 anos vai dar um pito no rapaz que foi o chefão do tráfico que mandava em todo mundo, né? Mandava matar, cortar pescoço. E aí ele ficou revoltadíssimo, foi embora da casa. Falei, puxa, né? Tá bom, foi embora. Um belo dia, a gente morava lá em Jacareí, próximo do sítio do Padre Antônio Maria lá, né? Onde está a irmã Grace. Sei onde é. Eu fui buscar um pessoal à noite na rodoviária lá na cidade de Jacareí, e a gente pegava aqui um bom trecho de estrada de terra sozinho à noite. E eu estava indo sozinho de carro, de repente, quando eu olho, tá vindo esse filho voltando para casa. Eu falei, nossa, assim, mas estava de noite, tudo escuro. Rapaz, instintivamente eu parei. Falei, não vou fingir que... né? Mas não sei o que aconteceu, quando eu pisquei o olho, ele já tinha entrado no carro, estava do meu lado. E estava olhando assim para mim, né, com uma cara assim de ódio. Eu falei, ô meu irmão, né, ô Zé, o que você veio fazer aqui, rapaz? Eu vim matar você. Nossa Senhora do céu. Falei, você estava sozinho? Você estava sozinho no meio do canavial. Falei, pô, até hoje. Filho. Eu sei onde é aquela estrada lá, né? Você sabe. É uma casa que tem uma igreja lá e tudo, né? Entendi. Tá. Falei, bom, acabou, é hoje, né? Falei, você veio me matar. Ali é bem esquisito mesmo. E aí? Bom, só sei que daí eu dei meia volta com o carro, voltei para casa. E a hora que eu cheguei na casa, os acolhidos tinham acabado de ir para o alojamento, né? Porque se eles estivessem ali, eles, né, dão uma segurança. Estava mais seguro,
Então só tava eu e alguns missionários que cuidavam lá, outros jovens, né? E ele dentro do carro? E ele comigo dentro do carro. Eu vou matar você, ninguém vai ficar sabendo, não precisa falar nada, vou vir aqui, vou embora e tal. Aí eu cheguei, consegui voltar. Aí eu fui lá na sala, tava os outros missionários, aí ele falou, ó, e ele tava com uma bolsa na mão, e ele tava com a mão dentro da bolsa. Eu falei, pô, tem uma arma aí, né? Vai acabar comigo. E aí ele falou, ó, vocês não precisam chamar a polícia, não precisam falar nada, eu só vim aqui para matar o Leandro e ponto, né? E aí, naquela época, aqueles celularzinho Motorola, né? 2005 isso, né? Uma das missionárias pegou e começou a ligar pro Padre Henrique. Padre Henrique! E desligava. Aí chamava. Estão querendo matar o Leandro. O fulano tá aqui, quer matar o Leandro. Não sei o quê. E aí uma hora ele viu, né, ela ligando, desliga esse celular, senão eu vou matar agora e tudo. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaz, minhas pernas estavam tremendo assim lá Ai, que... E aí, enfim, o Padre Henrique, ela conseguiu falar com o Padre Henrique, ele mandou acordar todos os missionários, já era quase meia-noite, desce todo mundo na capela, sequestraram o Leandro, querem matar o Leandro. A minha irmã era missionária naquela época, foram acordar, minha irmã falou, estão querendo matar seu irmão, vão rezar e tal. E a gente ficou lá uma meia hora conversando com ele. Meia hora? Ele tava alterado. Ele consciou, não? Tava eu, alguns missionários na sala e ele lá na sala, né? E aí, falei, meu Deus, é agora, né? Ele falou, eu só quero matar o Leandro e vou embora, né? Bom, enfim, daí uma hora ele começou a passar mal do nada. Começou a passar mal, faltou do nada? ar, do nada, faltou ar, começou... Nossa! Caiu no chão. Caiu no chão? Caiu no chão. Ele tava lá, né? E aí ele caiu no chão, o pessoal pegou, né? E me tranquei num quarto, peguei um pedaço de pau desse tamanho lá, que fiquei um mês dormindo com o pedaço de pau do lado da minha cama. Mas o senhor acha que foi realmente intervenção divina? Eu acho que foi. Mas ele ficou ali ofegante e caiu. Ofegante e caiu. Ele estava lá... Todos os missionários da Aliança, tudo rezando ao mesmo tempo. Lá no Botuquara, lá em São Paulo, já estava o pessoal fazendo... Padre Henrique, todo mundo... Que foi, mexeu, acordou, mandou acordar todo mundo, acionar todo mundo. Mas foi mesmo, assim, por um momento muito, assim, muito forte, né? Eu fiquei mesmo... Porque ele era um homem violento, ele era capaz de tudo, né? Então eu falei, bom... Mas no final das contas ele não estava armado. No final das contas ele não estava armado, né? Ele não estava armado. E não era uma arma que ele tinha ali, ele estava ameaçando mesmo. E aí entrei pro quarto, depois eu só sei que o pessoal ligou pra polícia, mas pegaram ele e mandaram ele embora. Enfim, nem sei como é que desenrolou a coisa, né? Mas desenrolou. Uhum. Olha, mas isso foi assim, talvez uma das experiências mais... Mas já teve outras experiências. Uma vez eu fui numa comunidade resgatar uma pessoa que estava em cativeiro, né, por um traficante. Né, e aí não tinha ninguém, polícia não entra lá, só tinha os missionários. E qualquer coisa que acontecia, os missionários. Aí me ligaram, as meninas falaram, padre, não temos como fazer, o senhor não pode vir ajudar. Aí falava, 3 horas da manhã, peguei o carro e fui clamando os anjos, eu falei, Jesus, como é que nós fazemos? Então, sempre tem algumas situações assim, meio embaraçosas, mas daí, Guto... Mas o senhor conversou com o traficante? Não, nesse segundo caso não, porque a gente teve uma hora que ele saiu da comunidade, da favela, ele foi fazer algum assalto e deixou a menina trancada. E nesse inteirinho aí, a gente conseguiu entrar, pegar a menina, pôr no carro e levar. Nossa Senhora! Que tensão, hein? Qualquer momento ele podia entrar, como ele estava padre. Armado como padre, né? Agora, sabe o que é que eu acho bonito, padre? É que o senhor nunca fez curso de polícia, nem de segurança, nem os missionários da Aliança têm formação assim para isso. Ele só explica realmente a ação do Espírito Santo. Né? E como é bonito a gente se deparar com um carisma tão forte como a Aliança. Né? A gente escuta histórias do Padre Antonello, do Padre João Henrique, de conversão de prostitutas, de chegar na zona, olhar para ela, botar a mão na cabeça dela e ela ali se converter e ter a vida transformada e tantas outras coisas, né? E a história do senhor hoje, ela se repete em tantos e tantos missionários da Aliança que ali Deus vai capacitando, não é? Então, às vezes, os jovens que estão escutando, né, têm desejo de ser padre, de ser consagrado, de ser de uma comunidade. Não tenha medo. Não tenha medo. E às vezes espera coisas mirabolantes. Não, eu vou... Acho que ficou frio, viu, padre? Se ficou, agora já era. Acho que é melhor pegar outro ali depois. Não, depois eu tomo, não tem problema. E daí
os jovens às vezes esperam ter a segurança, a certeza, vamos lá para essa comunidade. Então, não, olha que coisa bela, né? Olha que coisa linda. Às vezes, ali, na hora, é Deus que vai capacitar. E é assim que sai com mais perfeição, com mais assertividade, não é? E isso é muito belo. Então, você que está escutando agora a nossa entrevista, acompanhando, assistindo, olha aí, se você deseja, procura a Aliança de Misericórdia. Com certeza você vai ter contato com o Padre Leandro logo no começo, porque ele é da primeira formação, que chama isso? Formação inicial. Formação inicial, mas não é do vocacional. Tem o vocacional, primeiro, aí depois a formação inicial. Isso. Mas a gente se tromba. Mas se tromba, se for o Padre Danilo também, não tem problema, né? Mas vale a pena conhecer a Aliança de Misericórdia, vale a pena entrar em contato com eles, tanto para quem deseja ser padre, né? Até hoje tem espaço para quem quer ser padre, né? Sim, sim. Tem espaço, ou ser missionário, missionária, é realmente algo espetacular. Só para endossar isso que você falou, né? Realmente, as experiências mais fortes do Espírito Santo, experiências carismáticas que eu vivi, mas essa é uma realidade. Sim. São nos momentos de mais pobreza, são nas áreas de mais pobreza e de mais risco. Quer dizer, quanto mais a gente se expõe a riscos por causa do Evangelho, mais a gente percebe a ação do Espírito Santo, né? É impressionante. Ele realmente é o Paráclito que vem naquele momento e faz. Você citou aí das garotas de programa. Uma das experiências mais fortes que eu fiz do poder da cura foi na Rua Augusta. Eu também estava no começo da comunidade. O que o senhor estava fazendo na Rua Augusta? Fazendo pastoral na Rua Augusta? Não, a gente ia toda semana. Nossa Senhora, imagina aí, mano. A gente toda semana. E assim, hoje você vai na Rua Augusta, não é bem diferente. Ficou mais profissional. As mulheres ficavam às vezes nuas na calçada, né? Era uma coisa assim, era uma baixaria. Era o inferno. Era o inferno, né? E toda semana ia lá? A gente ia, né? Toda semana a comunidade ia, né? Claramente, muitas irmãs, muitas garotas estão lá por necessidade. Claro, né? claro. Tem muita gente que está lá de safadeza, né? Uhum. Mas eu naquele dia fui e foram dois momentos especiais naquele final de semana. A primeira noite que a gente foi, eu encontrei logo de cara uma garota de programa que ela estava toda encolhida e ela estava quase assim, toda, né, mal vestida. E eu estava conversando com ela e ela não conseguia responder. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu não estou perdendo a minha voz, estou muito tempo com a garganta inflamada e eu não consigo falar. Ela mal conseguia falar. Sim. Daí conversei, eu falei, posso fazer uma oração por você? Fiz uma oração, mas mal... Já era padre? Não, era um missionário. Né? Mal fiz uma oração, falou que Deus abençoe, Senhor, toque a garganta dessa filha, ponto. Só assim. Ela olhou para mim, nossa, o que aconteceu? A voz dela voltou na hora, né? Sumiu a inflamação, né? Na hora. Virei a esquina, encontrei uma outra garota de programa que estava com todo o braço enfaixado, que ela tinha apanhado em um programa anterior, e o rapaz tinha mesmo batido nela, e tal, ela tinha ido para o hospital, estava com a mão inflamada, não estava conseguindo mexer. Só que o problema é que, mesmo assim, elas têm que trabalhar, né? Tem o cafetão lá que explora, né? Não tem, infelizmente, é uma escravidão para muitas delas. E aí comecei a conversar com ela, coloquei a mão, falei, Jesus, toque nos braços dessa filha. Mas sim, nem estava muito crente que aconteceria, né? Tirei, ela falou, nossa, tirou a faixa, nossa, não tem mais nada, né? Então, é impressionante como que nesses momentos de grande contaminação, né, ou opressão, ou perseguição, a gente faz uma experiência do Espírito Santo maravilhosa, né? Olha, que coisa linda. Eita, menino, essa é a Aliança de Misericórdia. Sou apaixonado pela Aliança de Misericórdia. Né? O padre João Henrique me convidou um dia para essas novenas de Pentecostes, né? E eu fui com muita alegria. Sempre quando eu estou na Aliança, eu me sinto muito feliz, muito animado. E tenho um amor muito grande pela Aliança, muito grande mesmo. Então vale a pena você conhecer, tá certo? Casais, jovens, toda a turma. A Aliança tem uma coisa bonita, é uma comunidade que não é engessada.
ela tem espaço para quem quer morar lá dentro, ela tem espaço para quem quer morar fora e quer ajudar a comunidade, ela tem espaço para quem está doente em casa de cama, mas quer ajudar a comunidade rezando, ela tem espaço para quem não pode nunca pisar na comunidade, mas pode ajudar de certa forma financeiramente ou rezando e tal, não sei o que e tudo. A comunidade tem lugar para todo mundo, é ou não é, padre? Tem lugar para todo mundo. Tem até um rapaz que está condenado à prisão perpétua num país lá da Europa, que se tornou membro da Aliança de Misericórdia. Ele conheceu a Aliança através de uma revista na Polônia, e ele, prisão perpétua, e ele viu que ele poderia se vincular como um consagrado, como um vínculo de amigo, ou um vínculo de vítima da misericórdia. Então ele fez o acompanhamento com os missionários que iam visitá-lo, e ele fez os vínculos... Ele oferece o sofrimento dele todos os dias pela aliança. E ele fez os vínculos dentro da prisão. A gente foi, celebrou a missa dentro da prisão, ele se consagrou dentro da prisão, e ele é um consagrado, se tornou um missionário dentro da sua própria prisão, né? Então, não existe prisão humana que possa impedir a gente de responder à vocação, né? Não existe. Meu Deus. Inclusive, se fala que na Polônia já quase passa o número de missionários do que de membros da aliança do que no Brasil. Isso é verdade, não? Quase passa não, mas tem muitos missionários lá, porque lá nós estamos, acho que em umas 14 cidades, né? E tem um movimento grande de leigos lá na Polônia. Uhum. Mas se for contar todo o Brasil, Europa, né, a aliança acho que tem talvez até 10 mil pessoas ligadas. Uhum. Comunidade de vida, aliança, amigos, né, filhos da aliança, né, como você falou, tem N formas de você vincular ao carisma, né? Uhum. Que lindo, padre, muito obrigado. Vamos pegar o avião, né? Pois é. Vou voltar para São Paulo ainda. Mas, padre, no site a pessoa pode iniciar algum primeiro contato com a aliança? No site www.misericordia.com.br, não sei se depois dá para colocar alguma coisa. E lá tem, para quem deseja começar a fazer o vocacional, né? O vocacional não é para quem quer ser missionário interno. O vocacional você quer conhecer a aliança, você quer saber como você quer saber onde você pode se identificar, pode procurar o vocacional. Ótimo. Tem uma equipe muito boa lá que vai acolher. Agora o senhor tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais. Como chama a live que o senhor faz? A live chama Nos Braços do Pai. Nos Braços do Pai, todos os dias. E 10 horas da noite? 9h30 da noite. 9h30 da noite. De segunda a sexta, 9h30 da noite, eu faço um no momento Instagram. de bênção no YouTube. YouTube. Padre Leandro Razeira. Padre Leandro Razeira. Razeira com S. Razeira com S. Então, pessoal, vale a pena. Lá o senhor reza, o senhor toca, o senhor canta, faz tudo, né? Agora eu estou fazendo uma oração mais breve, né? Mas às vezes, quando dá, eu pego o violãozinho. Às vezes leva um convidado. Por enquanto não estou levando. Às vezes eu vejo que às vezes o membro da aliança está lá para ajudar, né? O padre Gabriel, o meu irmão, às vezes eu chamo o meu irmão, sim. Às vezes eu chamo um convidado, assim, algum padre para dar a bênção. Na live fica mais tentado, né? De dizer, ô Danilo, faz hoje a live aí que eu não aguento, não. Não, mas às vezes ele faz, Às vezes até o padre Gabriel já coloquei na roda lá. Mas às vezes ele faz, mas ele diz, olha, vamos lá, vamos começar, e ele não precisa nem dizer que é o padre Danilo, né? Então pois é. Que maravilha. Isso é bom demais. Ô padre, que alegria. Vai lá, segue lá o padre nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Vale muito a pena. Essa live das 9h30 eu já vi. É realmente belíssima e muito especial. Todos os dias, às 9h30, de segunda a sexta, Padre Leandro Razeira. E também no Instagram, segue lá o padre. Ele sempre posta coisas muito legais. Tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais, que vai crescer mais ainda, se Deus quiser, né, padre? Com a graça de Deus, com a graça de Deus. Levar a bênção de Deus, a bênção sacerdotal de Deus para aqueles que precisam. Inclusive, ele vai dar um curso de negociação com pessoas que estão, como é que chama? Reféns, né? Como é que chama? Refém, que ele acabou de dizer? Que estão em cativeiro. Não, cativeiro não, sequestradas. Sequestrado. Um curso, tal. Nossa Senhora, Deus me livre. Que coisa, viu? É testemunho aí fortíssimo. Vai, minha menina assassina. Muito obrigado, padre. E foi muita alegria. Muito obrigado pela generosidade de conversar aqui com a gente. Tá bom, Guto. Obrigado, meu irmão. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando. Te agradeço pelo convite, viu? Muito bom. Você e toda a equipe aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado. Até o próximo Santo Flow. E fiquem com Deus. E na próxima a gente se encontra. Tchau, tchau. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. Viu? Eu estou falando para você do Revera Vit.
Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa e para você realmente ter um grande benefício, o Reveravit. Nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verisol. São 4 substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecida como a molécula da longevidade, né? O resveratrol é uma descoberta americana, é uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só. Aí imagina só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, no Reveravit, é completo. O ácido hialurônico, que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É um suplemento alimentar também tudo natural que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é o colágeno hidrolisado. Ele contribui, agora vem aí, na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações. Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí. Reveravit. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Reveravit, já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast, tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez compra logo 1, 2 frascos, 3, tem essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Reveravit, tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver, pode dizer. Reveravit, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu.